Hoje a gente vai ter uma live com a Juliana Campelo. Vai ser demais, então já já vou chamar ela aqui enquanto vocês vão entrando. Oi, Oi. E aí, Juliana, tudo bem? tudo bem contigo? Tudo ótimo. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o convite. Imagina, vai ser um prazer. Bom, gente, então bora lá começar. Eu queria falar para vocês que essa é uma live colaborativa, então a gente precisa que vocês interajam aqui, mandem perguntas, enviem para aquele coleguinha que está precisando ressuscitar o escritório, captar cliente, que é exatamente o tema que a gente vai falar nessa live hoje. A gente vai falar de muitas coisas aqui. Então, por favor, colaborem aqui e mandem bastante perguntas que a gente responde. Ou podem mandar aí nos comentários. Juliana, se apresenta para a gente. Beleza, gente, eu sou Juliana Campelo, sou arquiteta. E eu sou focada dentro da minha empresa, eu tenho uma empresa chamada Bono Arquitetura com os meus sócios, Salário e Gui. Mas dentro da minha empresa eu cuido mais de uma área voltada para a educação. Então, uma área voltada para a educação de outros arquitetos, especialmente da parte de gestão e de comercial de escritório. Porque eu já sofri muito, muito, muito com isso. Então, logo que eu comecei a minha carreira, eu comecei, assim, sem saber absolutamente nada, só com o que a gente aprende ali um pouquinho na faculdade. E me frustrei completamente, assim. Então, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, e aí eu comecei a ter crise de ansiedade, eu não conseguia dormir à noite, enfim, fui ficando muito mal. Eu tinha que pegar muitos clientes para eu conseguir fechar um faturamento legal no final do mês, né? Para eu conseguir pagar as contas. E aí eu desisti, né? Falei, não quero mais ser arquiteta, eu não vou mais pegar nenhum projeto, não quero mais, vou terminar o que eu tenho e vou arranjar outra coisa para fazer. Aí eu comecei a estudar gestão nesse meio tempo. E aí eu fui vendo, tá, eu não fazia isso, eu não fazia isso, talvez se eu tivesse feito aquilo, eu falei, tá, vou tentar mais uma vez. Aplicando muita, muita, muita gestão no nosso escritório, um comercial forte, e a gente foi estudando isso, todo mundo é muito entusiasta disso, e as coisas foram melhorando muito, assim, logo de cara a gente teve a oportunidade de ir para Dubai, fazer projeto lá, então, e outros projetos foram surgindo muito legais também. E eu senti que os meus colegas estavam sentindo o mesmo que eu. Eles estavam passando por aquele momento, muita incerteza na profissão, de estarem ansiosos, de não estarem dando conta de captar os clientes, ou não estarem dando conta de ter tantos clientes e não conseguir organizar as coisas. E aí eu comecei a ensinar isso para eles no Instagram. É basicamente isso. E isso foi se tornando tão grande que basicamente é só isso que eu faço no escritório. Tem algumas outras atribuições, mas eu cuido desse lado da nossa empresa voltado para arquitetos. A gente tem mentorias, tem cursos de gestão. E é isso. E legal você ter encontrado esse lugar também, né? Pois é, a gente acha que arquiteto é só para criar, né? Só para fazer a parte de Sim. criação, é para fazer a parte de obra. Eu sou uma arquiteta que detesta criar. Eu tenho desespero de abrir um programa para modelar alguma coisa. E até por isso eu falei assim, eu não quero mais ser arquiteta, não é para mim, eu não sei fazer isso direito. Mas a gente entende que a arquitetura é um leque muito grande de coisas, né? Então a gente tem muita coisa para virar dentro da arquitetura, assim, e que exige que a gente seja arquiteto também. Mas eu queria Bom, me saber um pouquinho apresentar. mais de ti também. Exato. Eu vou apresentar aqui rapidão para a gente dar início, então. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu também sou arquiteto e urbanista. Eu atualmente estou em Brasília, eu sou mineirinho. Eu abri meu escritório aqui em Brasília. Surgiu aqui, que é o Projeto Potente, que também tem uma história por trás aí, Juliano, que é meio que eu passei por uma situação também muito parecida com a sua, no sentido de trajetória, né, desses altos e baixos. E na faculdade eu tinha muita dificuldade com criação também. Eu não me via uma pessoa. Na verdade, eu até me achava criativa, mas às vezes eu batia na trave, às vezes eu acertava, às vezes eu tirava uma nota muito ruim. E eu queria dominar esse processo criativo, né? Eu queria entender como se fazia esse projeto. E eu lutei muito por esse caminho, para encontrar esse caminho. Hoje eu falo que eu encontrei, inclusive a gente, né, criou esse perfil justamente por isso. Eu tinha uma meta de tirar 10 no meu TCC, então eu precisava encontrar esse caminho, né, para ser assertivo. Eu encontro esse método e como que eu poderia fazer isso, esse processo de concepção, essa clareza de como faz um projeto de qualidade. E aí eu encontro isso, tiro o 10 no TCC. Depois eu também sou concurseiro, gosto muito de concursos de arquitetura, já participei de vários aí, fui finalista agora recente do Prêmio Félix Candela no México. E tem da Legal. Design Class também. E é isso, assim. E aí, essa me tocou também, até falando, né, dessa área educacional, também me tocou muito isso, porque eu queria ajudar outras pessoas também que não se encontraram na profissão, né? Até a gente conversou sobre isso, né? Uhum. Talvez tenha algumas pessoas que falam, não sou criativa, essa área não é para mim, eu não sou da área da criação, mas talvez é só esse processo. E eu vejo isso muito no TCC. Talvez o TCC é tão traumático para aquela pessoa, porque ela não Uhum. descobriu isso, que ela não se vê nesse lugar, né? Sim, com Mas é certeza. assim, basicamente é isso. Legal, a gente E tem um trabalho bem complementar, assim, né? sim, Então você vai mais para a parte exato. criativa, de criação e projeto, de fato, Sim, né? E esse é sim, mais da parte da gestão, fazer a parte empresarial do isso. negócio. E você também falou que gosta muito de obra, né? O que você vai um pouquinho contra a maré também, né? Que É, geralmente, aham, né? É exato. legal isso. Geralmente a galera foge um pouco, mas eu acho. Eu sou. Dentro do escritório a gente diz que eu sou a engenheirinha, né? Então, porque a Lara e o Gui, eles criam, e aí eu chego cortando tudo, cortando barato de todo mundo. Eu Ah, falo, isso aqui não dá, isso aqui não tem como, isso aqui não sei o quê. Mas é a parte que eu gosto, realmente sou legal. uma pessoa bem mais técnica. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre captação. A gente vai trazer, primeiro, o que a gente acha que é importante a gente deixar organizado para fazer essa captação, né? Organizar um pouco da casa mesmo, para conseguir captar clientes
que sejam coerentes com o que a gente está buscando, que a gente consiga cobrar um valor que faça sentido e não que a gente fique tapando buraco de faturamento, tapando buraco de salário, para conseguir fechar as contas no final do mês. E aí depois a gente vai trazer algumas maneiras, né, que vocês podem captar clientes, alguns lugares que você pode ir, algumas coisas que você pode fazer, sites, etc, né? Então algo bem para vocês fazerem mesmo, para vocês aplicarem no escritório de vocês, tá? E depois um resumão final de como que a gente mantém essa carreira, né, essa prospecção de uma maneira um pouco mais sólida. E aí a primeira coisa que eu já queria adiantar é que se tem alguém aqui buscando alguma fórmula mágica, que eu vou falar, ó, clica nesse botão e vai aparecer um monte de cliente, faz isso, que você vai ficar com uma lista de espera. Não vai acontecer. Infelizmente, não existe essa fórmula mágica. E até hoje, por mais que o nosso escritório hoje em dia ele trabalhe muito mais com indicação do que qualquer coisa, chegar nesse patamar demora um pouco, mas mesmo assim a gente ainda tem que correr atrás do nosso cliente ideal, assim, né, para fazer essa... E aí, uma coisa que eu e o João, a gente já conversou antes um pouco, né, e acho que é interessante a gente trazer isso tanto do ponto de vista de projeto quanto do ponto de vista de gestão, que a primeira coisa que a gente concordou em relação à captação de cliente é a questão do portfólio. Então, a gente conseguir montar um portfólio forte, que não necessariamente significa ter um monte de coisa, você não precisa ter um monte de projeto. Como você consegue ser extremamente estratégico nesse portfólio, porque ele que vai começar a abrir as portas, ele que você vai usar ali na sua reunião de vendas e que você vai fazer com que o cliente se encante por você, né? E realmente compre de ti. Então, eu vou falar um pouquinho da parte estratégica de gestão e o João vai falar um pouquinho da parte de projeto, né? O que tem que conter nesse portfólio? Quer começar aí, João, essa parte? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que quando a gente fala de portfólio, a gente tem uma frase muito interessante para pensar. O portfólio, ele estabelece o tom da coisa. Essa frase é muito legal, porque é justamente isso, assim. Imagina, por exemplo, vamos pensar numa situação aqui, vamos fazer uma analogia. Imagina que você marcou com uma pessoa de um aplicativo. E aí essa pessoa, você não conhece essa pessoa, você vê algumas fotos, você tem alguma noção do que é essa pessoa, você marca esse encontro num bar. Se você chegar lá e essa pessoa tiver com uma galocha, com um chapéuzão, você vai fazer uma leitura dessa pessoa. Se essa pessoa chegar toda tatuada, com uma camisa cavada, com um chapéu, com um boné, você vai fazer uma leitura dessa pessoa. Se essa pessoa chegar com uma roupa, com um terno, por exemplo, você vai fazer uma leitura dessa pessoa. Sem juízo de valor, não estou falando que um seja melhor que o outro, mas você fez um juízo de valor, você fez uma leitura daquelas características. O portfólio é isso. Quando você tem um portfólio muito bem estruturado, um bom portfólio, é ele que vai estabelecer o tom da coisa. Então, se o cliente entra em contato com você pela primeira vez, é o primeiro contato dele, aí você envia um portfólio de qualquer jeito, com uma casa aqui, eu tenho que explicar isso também. Aqui nesse perfil a gente fala muito sobre projeto potente e um projeto raso. Projeto raso é aquele projeto daquele estereótipo da casa de condomínio, onde a gente tem geralmente aquela porta monumental, a gente tem um jardim caricato, a volumetria muito primária, também, enfim, aquela casa que todo mundo já viu aí no condomínio fechado. Quando você tem esse tipo de projeto no seu portfólio, você está comunicando que você é mais do mesmo, né? E que igual você tem vários outros profissionais no mercado. Portanto, é isso que você está comunicando inconscientemente para aquele cliente. Agora, quando você tem um portfólio muito bem feito e um bom trabalho lá dentro, né? Porque o portfólio também a gente tem que pensar que é igual uma caixinha de diamante. A caixinha tem que ser bonita, mas o mais importante é o que está dentro, que é o diamante. Você tem que ter um projeto muito bem feito lá dentro para comunicar para esse cliente e estabelecer o tom da coisa, para falar assim, olha, você não está lidando com qualquer arquiteto. E aí a gente vai falar sobre valor e preço, né? Porque como que você vai discutir com aquele cliente sobre preço se você é só mais um no mercado? Você está lotado de arquitetos igual a você. Então, por isso que é importante a gente estabelecer esse tom da coisa e ter um bom trabalho lá dentro, para você de cara já comunicar para esse cliente. E ele já entendeu, opa, eu estou lidando com um profissional sério, não estou lidando com qualquer arquiteto, né? Até uma coisa que tu falou quando a gente estava conversando, vou até te perguntar, quantos projetos a gente precisa ter no nosso portfólio para mostrar para esse cliente? Então, eu costumo falar muito aqui também que apenas um trabalho, gente. Por quê? E aí, quando a gente pensa em um único trabalho, é num projeto potente, tá? A gente fala um projeto de qualidade, arquitetura mesmo. Porque quando você tem um bom trabalho, você tem narrativa para aquele projeto. Aqui, e outra coisa importante que a gente também conversou, né, Juliana? Que você não precisa ter uma obra construída. Na verdade, a gente recomenda, inclusive, que essa obra não seja de um cliente. Você cria esse projeto do zero, porque é justamente para que você estabeleça o tom da coisa, porque você vai ter total liberdade para criar o projeto que você quer comunicar. Quais são os seus objetivos com aquele projeto? Então, imagina que você é um estúdio que quer trabalhar com arquitetura sustentável. Então, você vai criar um projeto, um bom projeto, que vai comunicar diretamente com esse cliente isso. A gente tem um projeto fictício no nosso portfólio, que é a Casa Sensorial, que comunica tudo que a gente quer, né? Então, quando o cliente entra em contato, ele tem esse projeto. Então, a gente acredita que é só um projeto. Até porque ele tem narrativa suficiente para preencher muitas folhas aí, porque a galera fica com esse medo, né? Tipo, mas vai dar 1, 2, 3 folhas. Não, quando você tem um bom trabalho, você tem muita narrativa e muita coisa para comunicar ali. Legal. Então, assim, não necessariamente você tem que ter um único projeto, mas o que a gente está dizendo, assim, para você começar, você não precisa, assim, criar um monte de projeto do nada. Você pode ter um bom projeto que ele realmente comunique quem você é como arquiteto, que tipo de arquitetura você faz, né? Quem que você quer atingir, quais são os seus diferenciais
em relação a isso, né? Então, isso leva a uma outra questão, né, aí voltado para a gestão, que é a gente entender quem que é o nosso cliente ideal. Então, antes da gente começar a prospectar, antes da gente começar a fazer essa captação, é importante que a gente mapeie quem é essa pessoa que eu gostaria de atingir, né? Primeiro, assim, quem sou eu como arquiteto, o que que eu gostaria de fazer? E assim, mas eu não sei ainda, mas agora, o que que você gostaria? Depois vai mudar, né? Depois você vai perceber que, tipo, na real, eu não gosto de fazer residencial, e eu gosto de fazer comercial, e aí você vai alterando ali o seu portfólio aos poucos. Mas pensar também em quem que é o seu cliente ideal. Qual é o nome dele? Qual que é a idade dele? Ele tem família? Ele não tem família? É uma pessoa que vai te contratar sozinho? Qual que é o gosto dele? Você tá conversando com um homem? Você tá conversando com uma mulher? É uma comunicação diferente que você vai fazer de acordo com esse perfil, né? É uma pessoa que vai pagar um ticket mais alto ou um ticket mais baixo, né? O ticket é o preço ali do projeto. É uma pessoa mais de classe média? É uma pessoa que é altíssimo padrão? Então, se você quer atrair pessoas de altíssimo padrão, não adianta você ficar enchendo linguiça no seu portfólio com todos os projetos que você tem, sendo que nenhum daqueles projetos é de alto padrão. Aquele cliente vai olhar e vai falar assim, essa arquiteta não vai conseguir fazer o que eu quero. Então, você tem que pensar muito bem quem é essa pessoa que você vai querer atingir, selecionar os projetos que fazem total sentido, né? E não selecionar todos. E, às vezes, até mudar o portfólio de cliente para cliente, assim, né? Às vezes vem um cliente com... a gente tem 3 portfólios aqui, basicamente. Um portfólio que é mais comercial, que a gente entrega para cliente comercial, um portfólio que é mais residencial, e um portfólio que é uma mistureba ali dos que a gente mais gosta, porque, às vezes, tem clientes que têm potencial de contratar a gente para as duas coisas, né? E aí, voltando para essa parte mais estratégica, geralmente, o que é um portfólio, né, que a galera faz? Faz um PDF com um monte de imagem de vários projetos. E aí, a gente defende muito aqui que a gente precisa ter um portfólio estratégico. Portfólio estratégico é aquele que você vai mostrar muito de si, você vai mostrar muito da sua empresa, muito do que vocês acreditam. Então, o nosso portfólio, ele vai começar com uma apresentação da nossa empresa, mas não uma apresentação mega formal, que você vai escrever, tipo, missão, visão, valores da tua empresa, não. Você vai chegar o mais próximo da sua linguagem, da linguagem desse cliente ideal, para vocês comunicarem, você vai trazer o que você acredita no seu escritório, né? Então, por exemplo, na Monu, a gente defende muito a ideia de que a gente faz projetos, né, na boa arquitetura, com processos simples para quem vive do processo, que somos nós arquitetos, e para quem vive esse processo, que são os clientes, porque muitas vezes eles já chegam com essa sensação de que é muito pesado, de que dá muito problema, de que é muito vai e volta. A gente já traz isso na primeira introdução. Logo depois, a gente mostra um pouquinho de como que a gente faz, quais são os nossos diferenciais. Então, por exemplo, a gente apresenta os projetos num tour virtual, que a pessoa consegue ver, inclusive, com realidade virtual. E daí você pode colocar o óculos, ou até sem o óculos mesmo. Então, a gente traz, que é um ponto forte nosso, a parte da tecnologia, que para o nosso cliente ideal, que são empresários, isso é muito importante. No momento que eu trago, que a gente usa o BIM para a gente conseguir parametrizar e trabalhar em diversas escalas, isso é muito interessante. A gente foca muito em clientes de franquia também. Então, isso vai mexendo um pouco com a cabeça do cliente em relação a quem somos nós e se ele se identifica ou não com aquilo. O trabalho do portfólio é gerar uma conexão, né, sem a gente estar falando muita coisa. Então, a gente vai escrever o que a gente acredita, quem a gente é como empresa, depois a gente escrever como que a gente faz e depois a gente vai selecionar realmente os projetos que fazem mais sentido de convencimento para esse cliente. Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Só para complementar, se você entrar no meu estúdio hoje, que é o estúdio Guimarães Rosa, e aí a gente tem as premiações lá, que a gente tem do concurso, então isso funciona pra gente também. Não tô falando que seja certo, tá? Porque até, inclusive, é uma coisa que eu acho que eu tenho que desapegar. Mas funciona muito também pra mim. Sempre que o cliente entra em contato com a gente manda o portfólio e as redes sociais. Eu acho que vai muito do que a Juliana tá falando, de você entender o seu público e falar, será que isso faz sentido? E também a forma que a gente vai falar aqui de captação também, né? Porque, claro, se você quer captar diretamente pelo Instagram, aí você tem que criar conteúdo, porque se você deixar ele lá parado, não vai fazer sentido. Na verdade, tudo depende do seu cliente ideal, Exato. assim, né? Então, a gente tem que entender dessa pessoa pra gente conseguir fazer essa atração de fato. Algumas coisas que a gente conversou que eu acho que a gente pode ir entrando na parte de captação de fato, volta pra isso. Mas assim, essa introdução foi mais pra gente entender que quando a gente vai fazer a captação, a gente precisa entender muito bem quem que a gente quer captar e quem que a gente é como escritório. Você não tem que se transformar numa outra pessoa pra captar determinado cliente. Eu sempre digo que o nosso cliente ideal, ou ele é muito, muito, muito parecido com a gente, ou ele é alguém que a gente admira muito, que um dia a gente quer ser como aquela pessoa, quer estar na posição daquela pessoa. Então, é um cliente que ele vai ser extremamente natural pra gente, né? Então, entendido isso, entendido quem que seria o nosso cliente ideal, quem que a gente é como escritório, quem a gente gostaria de ser, aí sim a gente vai começar a captar a partir disso pra gente já direcionar da maneira certa, porque o nosso cliente ideal é aquele cliente que vai pedir exatamente o que a gente quer. Ele é aquele cliente que vai pagar a gente como a gente cobrar, assim, né? Desde que a gente esteja cobrando algo que faz sentido ali, ele vai conseguir ver tanto... Né? Exatamente. E que veja tanto valor na gente, que sinta tanta conexão através do portfólio, através das nossas reuniões de venda, que ele aceite pagar o que ele veja valor naquilo que a gente tá cobrando de fato. Então, determinado isso, aí sim faz mais sentido a gente começar a nossa captação procurando uma estratégia que faça mais sentido para esse tipo de cliente. Então, deixa eu só falar uma coisa em relação ao portfólio, que eu ia falar isso, daí a gente, enfim, foi seguindo os caminhos. Em que momento que a gente entrega o portfólio pro nosso cliente, né? Na verdade,
verdade, esse cliente, essa pessoa já chegou na gente, né? Então a pessoa pediu para fazer um orçamento, etc. E aí, como que a gente conduz aqui dentro do escritório? Eu sempre peço uma reunião, o cliente entrou em contato comigo no WhatsApp, vou pegar alguns dados básicos, vou pedir algumas fotos, e aí eu vou pedir uma reunião com esse cliente. A gente vai fazer uma primeira reunião que a gente chama de pré-briefing, ou uma reunião de vendas, em que eu vou escutar tudo que o cliente tem para me falar, entender quem ele é como cliente, como que eu vou conseguir conquistar ele, né? O que ele tá buscando de fato ali na arquitetura, qual que é o estilo dele. Eu vou explicar a minha empresa, eu vou explicar todo o nosso processo. A gente tem um documento chamado Jornada do Cliente, em que a gente explica passo a passo tudo que vai acontecer no projeto com imagens. Então eu falo, primeiro a gente faz um levantamento. Um levantamento parece isso. É tipo uma maquete, só com parede e janela, pro cliente não, pra gente alinhar as expectativas com o cliente. Então eu vou mostrar, é isso. Depois eu vou fazer um layout que é isso. Daí eu vou mostrar a planta abaixo e vou mostrar. E leva tantos dias. Depois eu vou fazer um 3D que é isso. Depois eu vou fazer um render que é isso. E vou mostrando tudo isso e vou dando os prazos já pra ele já entender como é que vai funcionar e ele já ficar totalmente situado. No nosso caso, o meu portfólio eu só entrego depois. Então a gente termina essa reunião e aí eu entrego pra ele no WhatsApp a jornada do cliente e eu entrego o nosso portfólio. Por quê? Porque eu quero que ele fique vendo o meu trabalho por mais tempo. Eu quero que ele fique vendo o meu logo por mais tempo, que ele fique lembrando de mim por mais tempo. Então ele vai ficar olhando, ele vai ficar sonhando, imagina, será que na minha casa vai ficar assim? Isso aqui é legal, isso aqui é uma ideia interessante. E fica vendo, fica relendo, fica olhando de novo ali a jornada do cliente, porque geralmente o cliente tá animado para contratar um arquiteto, né? Então fica mais tempo na cabeça do cliente. E geralmente é assim que a gente faz essa parte. Legal. E só para complementar uma coisa também, eu acho o seguinte, a gente tem que sempre pensar que a gente falou anteriormente. Tem dois pontos aqui. Se o problema tá em você, ou você tá no cliente errado que você tá atraindo, porque é o que a Juliana falou. Ela tava criando conteúdo e esse conteúdo tava trazendo para ela essas pessoas que eram mais, questionavam muito. Era o cliente que você tava esperando. Qual tipo de cliente você tá atraindo? Eu acho que é outro ponto, na verdade, né? É o que você tá comunicando para ele. Vai muito além do portfólio também, né? Cometem esses erros, assim. Então, talvez ele também não tá tendo essa percepção profissional do seu estúdio. Você entra num grande escritório, é tudo muito padronizado também. Tem essas regras, né? Esses caminhos mais setados. E a forma de comunicação também, porque o que eu sempre digo aqui, tudo vai comunicar, gente, absolutamente tudo. Desde o primeiro contato, qual é o WhatsApp, se é empresarial, se não é, se tem uma foto do estúdio, se tem sua foto, se a sua foto tá, tipo, sem luz, se tá tudo, absolutamente tudo comunica. Então, presta atenção nesse momento, assim, se você não tá errando em alguma coisa nesse sentido, que ele não tá percebendo valor no seu trabalho, ou se você tá atraindo só curiosos, assim, que querem só saber o preço do projeto, a sua comunicação tá passando que o seu projeto é caro, enfim, né, eu não sei, tem que analisar, mas eu acho que é interessante você pensar por exemplo. No fim, é tudo uma questão de comunicação mesmo. E uma coisa que a gente tem muito medo enquanto arquiteto é de impor limites, tanto no processo de projeto quanto antes, né? E aí a gente vai passando desde o início uma posição de amadorismo no que a gente tá fazendo. Exato. A gente não profissionaliza. Então, a pessoa entra em contato comigo, eu converso um pouco e eu já falo. Pra eu conseguir fazer o seu orçamento, pessoal, eu só consigo fazer o seu orçamento se a gente fizer uma reunião online, ela é rápida, sem compromisso, mas eu preciso entender um pouquinho melhor do que você precisa. Eu preciso te explicar o meu trabalho pra ver se ele faz sentido pra você. E aí, o que eu falo? Eu não pergunto que momento que você pode. Eu falo assim, eu posso hoje às 5 ou amanhã às 14. Que horas fica melhor pra você? Então eu já comecei impondo esse limite. Eu não lembro de alguma vez. Né? Exatamente. Porque assim, a minha empresa, você está me contratando e aqui funciona dessa maneira. Beleza. E a gente vai e entra e super tranquilo. É igual isso que eu falo, tudo comunica. E isso vai comunicar, isso é uma mensagem muito forte, gente. Por mais que você tenha o dia inteiro, é o seu primeiro cliente, você está super ansioso ou ansiosa para captar esse cliente, faça isso. Isso é muito importante, né? Isso dá uma noção de valor também, exato. Assim, né? De escassez um pouco. Então isso é algo bem importante. O cliente que normalmente não tem tempo para reunião. Aí é totalmente falta de prioridade dessa pessoa. Se é um cliente que ele precisa contratar um arquiteto, que ele quer contratar um arquiteto, ele vai arranjar tempo, assim, todo mundo tem 15 minutos para fazer essa reunião, né? Tem casos e casos, né? Por exemplo, esse apartamento mesmo que viralizou, ele era de uma médica. E aí, de fato, ela dava plantão, eu tive que me adaptar aos horários dela, e aí eu tive que fazer reunião à noite. Não, mas assim, isso é questão também da gente conhecer o nosso cliente ideal. Por exemplo, se você, eu já fiz reunião à noite, eu só faço reunião à noite, porque o meu cliente ideal, eu já sei que é assim, os meus clientes fazem reunião do carro, indo de um lugar pro outro. E é assim que a gente se adapta, porque é o tipo de cliente que eu tenho. Então vamos entrar nas técnicas de captação aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, a gente tem que comunicar que a gente é arquiteto. Parece óbvio, mas as pessoas não fazem isso. Então, assim, não adianta só as pessoas saberem que você é arquiteto. No começo a gente precisa oferecer um pouco dos nossos serviços, né? Então eu tenho uma aluna minha da mentoria, eu falei pra ela falou assim, as pessoas sabem que eu sou arquiteto. Eu falei assim, mas você ofereceu? Você falou pra aquela pessoa como que você faz, o que você faz, no que você acredita enquanto arquiteta? Ela, não. Daí, na sessão seguinte, ela veio me dizer que tinha fechado pra fazer o salão de beleza da manicure dela, simplesmente porque ela estava lá fazendo a unha, e ela começou a falar assim, não, porque eu tô com alguns projetos que lá no escritório, a gente não faz qualquer projeto, a gente faz projetos pra serem usados de fato. Eu não gosto de um lugar que é intocado, que parece que ninguém vive ali. Eu faço lugares pra realmente serem muito usados. A manicure foi ouvindo aquilo e foi se conectando, foi pensando assim, nossa, é isso que eu preciso. Eu concordo com isso. E fechou na hora o projeto com ela. Eu digo que não adianta só as pessoas saberem, a gente tem que oferecer de uma maneira estratégica
envia no grupo da família, envia no grupo dos amigos, fala. Se você estiver começando agora, você fala, pessoal, tô super feliz com essa fase nova, tô começando o meu escritório, vou mandar aqui o meu portfólio, que explica um pouquinho da minha empresa e tem um pouquinho dos meus projetos também pra vocês darem uma olhada, se estiverem precisando da minha vida, se conhecerem alguém que tá precisando da minha vida. Tem uma outra aluna também que falou que ela conseguiu o primeiro projeto dela numa conversa simples de família, que ela simplesmente explicou o que ela fazia, porque muitas vezes as pessoas não fazem ideia, acham que é uma coisa, tipo, muito surreal ali pra realidade delas. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, embora pareça óbvio, que é ofereça os seus serviços e mostre o seu portfólio, entregue isso de maneira que as pessoas saibam o que você tá fazendo. Tá, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só pra complementar, e aí entra aquela importância, né, da qualidade também disso, porque imagina, você tem um tio que é mais bem de vida, tem um tio que é médico, ele vai começar a confiar mais em você. Fala, não, caramba, o João tem um trabalho legal, eu vou indicar pro meu amigo que é médico, que ele tá precisando. Que por mais que seja família, tem esse receio, né? Será que ele é bom? Será que ele não é? Exatamente. Então, assim, você estabelecer esse tom, né, que é o que eu tô falando, é muito importante. E aí é o que a Juliana falou, comunica isso, coloca isso nas redes sociais, coloca isso no grupo da família. Eu tinha vergonha de falar que eu era arquiteto. E aí, dá pra contar uma história rapidão também? Uma vez eu tava numa aula de pump. Gente, aula de pump é tipo aula de musculação, tá? Aí eu tava numa aula de pump, e aí a professora começou a falar assim, não sei por que ela entrou nesse assunto, ela falou assim, fulano é bombeira, fulano é dentista, fulano é não sei o quê. Aí aquilo explodiu minha mente, porque eu falei assim, nossa, se eu precisasse de uma dentista, ela nunca me falou isso, eu ia procurar outra que eu nem sei, e tinha uma do meu lado ali, e ela nunca me comunicou isso, aí eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu nunca comuniquei que eu sou arquiteto pra eles. Exato. Então isso parece óbvio, mas é importante. Bom, a segunda coisa é você ter o seu portfólio sempre muito na mão, sempre muito fácil pra você passar pras pessoas, pra você mostrar um pouco do seu trabalho. E uma coisa que eu quero indicar pra vocês hoje é criarem um QR Code que leve direto pro portfólio de vocês, ou que leve pra alguma página, tipo Linktree, sabe, que ficam os botões, em que a pessoa pode escolher ver o seu portfólio ou ir direto pro teu WhatsApp. E aí, esse QR Code eu coloco em todos os lugares, inclusive, que eu acho mais legal, é de plano de fundo no seu celular. Então, às vezes, você tá conversando com a pessoa, você apresenta como arquiteta, que legal, não sei o quê. E aí, você já vira o QR Code pra pessoa, ela já escaneia, já tem a opção de abrir o portfólio ali na sua frente, de repente, você já explica. E aí, assim, às vezes não significa que aquela pessoa vai comprar de ti, mas você já colocou a sementinha na cabeça dela, você já mostrou um pouco do seu trabalho de uma maneira muito rápida e essa indicação pode acontecer. Então façam esse QR Code, coloquem em todos os lugares para as pessoas terem esse portfólio de fácil acesso. Gente, coloquem em todo lugar assim, mas não é para imprimir e sair pregando post. Isso, sim. Nos seus materiais, eu quis dizer. E aí isso também, essa parte de captação, né, o que eu tô falando, é justamente, não é pra você adotar tudo que a gente vai falar, mas é para você entender qual que é o seu cliente ideal, o que ele vai ser atraído ali, né. Uma outra coisa importante, terceira coisa que a gente colocou aqui, que é a questão de ter um site, né? Ou pelo menos ter uma landing page. Landing page é uma página só, não é um site todo estruturado, é como se fosse um PDFzão que você sobe ali e a pessoa consegue ver um pouco do seu portfólio, consegue ver o seu contato ali, que é muito mais simples do que você fazer um site. Mas é muito importante que você tenha esse site, porque, primeiro, o site passa credibilidade, ele passa mais uma sensação de que aquilo é real. E outra coisa, querendo ou não, as pessoas procuram teto, serviço, etc. no Google. E aí, aquela é a chance que você tem de aparecer para aquela pessoa, né? Para quem não conhece. Então, assim, é importante que a gente tenha lugares que coloquem a gente no Google, né? E uma coisa importante, a coisa que mais vende na face da terra é o que a gente chama de prova social. Prova social, outras pessoas falando do seu trabalho que não você mesmo. Então, assim, quando você tem um feedback ali no Google Meu Negócio, que você pode pedir avaliação, tá com o cliente, tá no meio do processo, finalizou, manda pra ele, fala assim, você pode fazer uma avaliação pra mim, por favor, no Google Meu Negócio? E a mesma coisa pro seu Instagram. Então, assim, sempre peça feedback pro seu cliente. E aí, vai até uma técnica que eu uso. Eu apresentei o projeto pro cliente. E aí, ele gostou do projeto, né? Tem que ser com um cliente que tenha gostado do que você apresentou pra ele. Aí, eu mando, logo em seguida, o PDF no WhatsApp. E eu mando assim, muito obrigada pela reunião hoje, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Então, assim, tipo, me confirma aqui que vocês gostaram, sabe? Porque daí, logo em seguida, vem aquela mensagem, nossa, eu amei, ficou do jeito que a gente sonhava, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou lá, bato o print e jogo no nosso Instagram. Porque é uma prova social que vende pra caramba. Então, isso é também você conseguir gerar esse feedback do seu cliente o máximo possível e divulgar esse feedback, ou até colocar no seu portfólio, de repente, numa sessão de depoimentos, é algo que valida muito seu trabalho e faz com que outras pessoas decidam fechar com você também. E aí, depois, através disso, ele vai vendo alguns comentários. Aí a pessoa fala, nossa, o João fez um trabalho excelente, maravilhoso. Então, ele só tá constatando o que ele viu naquele portfólio. E aí vai chegar muito mais fácil esse cliente para você, inclusive. Mas ele vai entender que você tem um diferencial de mercado, que não tá contratando qualquer artista. Uma outra coisa aí, pensando ainda em site, né, que são outros sites que a gente pode usar para captar cliente. Falo pra caramba disso nos meus stories. Tem muita gente que tem muito preconceito, mas existem muitos clientes qualificados lá dentro, que são sites como o Get Ninjas, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Provavelmente vocês contrataram algum eletricista, talvez, no Get Ninjas, Homefy, Habitíssimo. Depois, se vocês quiserem, me mandem uma mensagem que eu escrevo esses nomes pra vocês. Mas são sites que, basicamente, existem outras pessoas que não conhecem nenhum arquiteto, procurando um arquiteto, enfim, outro serviço também, mais arquitetos. Então, eles escrevem lá como se fosse um anúncio dizendo, eu preciso fazer uma reforma residencial assim, assim, assado, na cidade tal e tal coisa. E aí, você, como profissional, pode se inscrever nesse site. Você tem que pagar uma taxa ali, né, pra ter acesso a esses anúncios, mas se você fechar um projeto, você já paga 10
10 vezes, pelo menos, o que tu investiu ali. E aí você vê esses anúncios, escolhe o que faz mais sentido pra você, e aí você consegue entrar em contato com essas pessoas, né? E desenvolver aquela conversa, fazer essa reunião. Então vale muito a pena. Eu tenho clientes que eu falei pra ela fazer isso, ela tava com um pouco de preconceito, porque achou que fosse vir completamente desqualificado. Ela foi, abriu ali, isso foi em abril. E aí, assim, tipo, no meio de abril, ela virou pra mim e falou assim: Ju, eu estou com a agenda lotada até junho, porque por causa do Get Ninjas. Eu consegui pegar um monte de cliente qualificado, escolhi ali os que eu queria, porque você vê o anúncio, então você escolhe o que você quer e fechou a agenda dela. Aí eu tenho uma outra menina que ela me segue, assim, ela me mandou uma mensagem no dia que eu postei sobre isso, ela falou também: todos os meus clientes são no Get Ninjas. Eu pego todos os meus clientes no Get Ninjas, né? E a gente acha às vezes que não tem cliente qualificado e tem pessoas extremamente qualificadas. Sim. Então vale a pena. Get Ninjas, HomeFi e Habitíssimo. Eu já consegui um cliente num grupo de arquitetura. Eu fiz um trabalho da Cachaçaria Cabaré no aeroporto aqui de Brasília. Tem um standzinho lá. O cara colocou lá no grupo de arquitetura que precisava de um arquiteto, precisava de um responsável técnico aqui em Brasília. E eu mandei mensagem pra ele. Tinha muitas mensagens. Eu mandei. Eu mandei também o perfil do estúdio. E aí ele me contratou. Então, funciona essas coisas, né? Por mais louco que pareça, funciona. E aí isso entra também numa outra questão de captação, que é a questão de networking, né? Que é um networking tanto com quem seria o nosso cliente ideal. Então, assim, aonde o nosso cliente ideal está? Aonde ele vai? Que tipo de eventos que ele vai? Ele sabe, você vai e quando você vai, você fala que você é arquiteto, né? Então, saber identificar isso e ir nos lugares que essa pessoa vai. Mas não só isso também, né? O networking dentro da nossa profissão ou da nossa área é algo que funciona muito bem. Eu também tenho projetos que uma arquiteta que, assim, me conhecia, né? Conhecia o meu trabalho. Ela virou pra mim e falou assim: vou sair de férias, não consigo pegar. Vocês querem pegar esse projeto aqui? E indicou. Então, a gente criar essa boa vizinhança com os nossos colegas é excelente. E a mesma coisa, né? Que é uma outra coisa, outro método aí de captação, é você fazer parcerias com outros profissionais. Então, parcerias, de repente, com uma marcenaria, se você estiver começando, com engenheiros civis, porque eles pegam muita obra e muitas vezes o cliente final, ele não procura um arquiteto, ele procura um engenheiro civil. É muito comum, a gente sabe disso, né? E aí, às vezes, esse cliente, às vezes esse arquiteto faz um bem bolado ali junto com você e você consegue pegar e desenvolver o projeto pra ele e ele toca o resto da obra. Corretor de imóvel também, construtoras, de repente. E aí, gente, bater de porta em porta mesmo. Eu falei, não tem fórmula mágica. É você pegar a sua maletinha e ir atrás desse networking, porque vem muita coisa legal de parceria, vem muita coisa já veio, porque engenheiro indicou a gente. Um dos projetos que a gente mais, assim, que pra mim são os nossos clientes ideais, que a gente veio de indicação de engenheiro, porque gostou de trabalhar com a gente, foi legal, e a gente sabia que a gente fazia projeto e foi indicação, né? Vários projetos nossos são indicação. Então é muito importante a gente fazer esse networking, a gente trocar o máximo que a gente puder com outros arquitetos, o máximo que a gente puder com outros profissionais que são da área também, e principalmente esse networking com pessoas que poderiam ser o nosso cliente ideal. E mesmo se eles não comprarem da gente, eles têm amigos, né? Então, e provavelmente eles têm amigos parecidos com eles. Então, eles vão espalhar essa palavra aí. Outra coisa que a gente colocou aqui, e que é bem legal, que é a questão de fazer placa de obra. Sempre postar sua placa de obra ali, com as fotos do projeto, enfim, o seu nome, o seu contato, como que a pessoa consegue chegar, entrar em contato contigo. E também uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o bilhete de obra. Então, assim, toda vez que a gente entra em obra, eu faço um bilhete para todos os vizinhos, seja uma casa, seja um ponto comercial, um apartamento, vizinho de cima, vizinho de baixo, vizinho do mesmo andar. E faço um bilhete dizendo assim: olha, estamos entrando em obra no apartamento tal, e a gente quer que seja uma obra o mais confortável e tranquila para todo mundo. Então, se você tiver algum problema, se você tiver uma sugestão de como a gente pode deixar essa obra melhor, é só entrar em contato com a gente. E aí assino, né, com o nosso nome, com o nome do escritório, com o nosso contato, coloco o nosso cartãozinho físico, até me perguntaram ontem se ainda vale a pena, eu acho que com certeza. Coloco o escritório físico, coloco um chocolatinho e penduro em todas as portas. E assim, sinceramente, nunca veio nenhum cliente diretamente disso. De tipo assim, eu vi seu cartãozinho, eu também quero fazer um orçamento contigo. Mas em todas as obras, todas, eu recebo mensagem de alguns vizinhos falando: nossa, eu achei muito legal isso que vocês fizeram, muito legal vocês pensarem nisso, etc. E aí eles começam a seguir a gente no Instagram. Então eles começam a ver o nosso trabalho e talvez eles mesmos já tenham indicado a gente pra alguém. Então esse movimento é muito legal. Especialmente se tá num lugar que, tipo, tá começando a construir agora, é algo bem, bem interessante. Outra coisa também que é legal, que daí vai depender um pouco do seu cliente ideal também, que é algo que você falou que faz, que é a questão de concurso. Né? Então, concursos não concurso público, gente, concurso de arquitetura mesmo, porque é um portfólio muito massa, né? Porque a comunicação do concurso é legal e de graça. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, já que tu participa, a gente não costuma fazer concurso. Não, sim, total. E eu tenho uma experiência, inclusive eu tenho uma história para contar disso. Esse concurso que eu fui finalista, esse internacional do Design Class, era um projeto de retrofit. Eu lembro que na época eu fiquei muito assim, eu sou de Minas, falei, né, sou de Frutal, e eu tinha uma lembrança, assim, de um prédio de lá que era uma DOS, que tinha muita DOS, assim, porque ele estava detonado e tinha muito potencial. Eu pensava, não, mas é um concurso internacional, Brasília tá mais no hype e tal, né? Eles vão conhecer
Frutal, ninguém nem sabe quem é. Mas, enfim, segui meu coração, fiz esse retrofit lá em Frutal. Aí fui finalista, e aí, por coincidência, a psicóloga da minha mãe conhecia o dono desse prédio. E aí eu entrei em contato com ela, pedi as plantas, né, pra conseguir fazer esse retrofit. Depois, de anos, assim, depois de 2 anos, ele entra em contato comigo, porque ele quer fazer um hotel nesse prédio. E aí, como a psicóloga da minha mãe contou, que eu fui finalista desse concurso, ele me chamou. E tem lá na minha cidade, tem vários arquitetos, assim, que são famosinhos, assim, mas é muito nesse sentido de público mesmo. Então, quando você tem, por exemplo, eu participei de um concurso e projetei um hotel, sei lá, e eu tenho um cliente que quer um hotel, você já tem isso no seu portfólio, isso é interessante. Exatamente, é mais questão de composição de portfólio, eu acho. E assim, se você for premiado, melhor ainda, né? Se construir o que você Aí é a fez, prova assim, social, exato, e é uma mídia gratuita aí, né, que vai Exato. acontecer. Mas essa questão de montar, de fazer concurso se fizer sentido pra você, né? Se você, principalmente assim, se você quer trabalhar com um grande porte, alguma coisa assim, né? Urbanismo, o pessoal que trabalha mais com essa parte faz muito sentido. Mas a gente acabou de submeter um orçamento para um projeto específico e que a gente diferentão, assim, bem diferentão. E por acaso a gente tinha participado de um concurso em que a gente tinha feito justamente aquilo e a gente tinha aquele projeto para colocar, que era uma coisa assim que nem um cliente chegaria e pedia, quer dizer, chegou, né? E pediu pra gente, mas assim, muito difícil. E a gente conseguiu submeter isso junto com o orçamento, mostrar, então, realmente para formar esse portfólio, porque são sempre arquiteturas bem legais. Então, o concurso é uma coisa legal também. Sim, e são pontos, Juliana, em todas as escalas, inclusive, né? Quem quer trabalhar com projeto residencial, tem um concurso do Sangoban, que elege... tem Deca também, o do Colo, não lembro qual dos dois. Tem de interiores, tem de casa, né? Que É verdade. do Sangoban é casa mesmo, então imagina você tá lá no seu portfólio falando, participei do Sangoban e tal, então são estratégias legais. Exatamente. Inclusive, só mais um adendo aqui, mais uma dica, é principalmente para estudante também. Pensar, porque eu sempre falo isso, o estudante geralmente ele tá cansado, ele chega lá no TCC e fala, só quero passar. E é importante você concentrar e não só tirar uma boa nota, porque eu também falo que isso vai lavrar você, né, enquanto a sua condição de bom arquiteto, isso vai te dar autoestima, isso é importante. Mas, para além disso, também você pode pensar dessa forma estratégica. Eu falo, não, eu quero trabalhar com indicação de, sei lá, steel frame, eu quero trabalhar com outra tecnologia, você pode aplicar isso e ter isso no seu portfólio, né? Você já sair com esse trabalho. Então, pense nisso, que eu acho que é interessante. E aí, só por último, em relação a isso, que é a questão que muita gente me pergunta sobre patrocinado, sobre tráfego pago e anúncio. É muito legal a gente fazer isso, mas é legal quando a gente já tem a casa organizada, a casa arrumada. Tô começando agora, não tenho muita coisa pra oferecer, porque senão é como se a gente pagasse alguém pra panfletar e a nossa loja tá vazia ainda. A gente não tem os produtos direito ainda, né? Então, eu começaria com coisas que não fazem a gente gastar dinheiro, e depois sim, quando você tem a casa um pouco mais organizada, você começa a investir dinheiro pra trazer pessoas. É a minha opinião em relação a isso, né? Sim, perfeito. Fechou? Então, gente, só pra gente recapitular aqui e concluir, portfólio, não tem como pensar em captação sem portfólio, porque a gente discutiu muito isso, né, Juliana? As pessoas falam muito em estratégia, em marketing, não sei o quê, esquece do projeto, esquece do portfólio, esquece do essencial. Porque você pode até usar a estratégia de captação de cliente massiva e você vai atrair um monte. Mas e aí, quando ele chegar para você? Aí acontece isso que a gente vê da prostituição da profissão. Então, você consegue captar cliente, mas aí ele chega até você e você não está preparado para isso, ou preparada, você não tem um bom portfólio, você não está comunicando sua qualidade, né? Esses dias eu vi num grupo de arquiteto, o cara revoltado porque ele deu um valor ele deu um preço, né, para um cliente, aí chegou uma arquiteta e deu, tipo assim, nem 1/3 daquele valor que ele tinha dado. E aí eu pensei, cara, deve ser um arquiteto muito mais velho, né, deve ser um arquiteto já com uma bagagem e tal. Entrei no perfil dele. Gente, era assim, a comunicação dele era, eu não conheço o trabalho dele, eu tive a impressão que era um estudante de arquitetura. Então, como esse cara quer cobrar, quer que esse cliente pague bem esse projeto que ele acha, né, que ele mereça, se ele não está comunicando isso, gente? Não adianta você achar que você, né, tem que ganhar bem ou que você quer aquele projeto. Você precisa convencer ele disso. Como que você consegue? Com portfólio e com estratégia. Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente concluir isso. Exato. A gente tinha até falado daí da nossa conclusão que a primeira é essa questão da gente ter esse portfólio muito, muito bem montado e a gente cobrar bem também desde o início, né? Já entrando nessa parte de especificação. Então, assim, não vou cobrar bem baratinho porque eu tô começando. Não, já seta. É claro que assim, a gente tem que ter noção, né, do que a gente tá fazendo, assim, do que a gente já tem de portfólio. Mas não começa cobrando baratinho desde o início, porque senão essa sua fama de baratinho, ela vai sendo levada pra frente. Então, quando você cobra muito barato de um cliente, porque você pensa que, tipo, ele vai me trazer mais clientes, ele vai me trazer amigos, ele vai me contratar pra outras coisas, o que acontece? Ele vai te indicar falando assim, então, faz projeto com a Juliana, porque ela é muito boa e ainda por cima é baratinha. E aí ele vai chegar pra você e vai esperar um orçamento baratinho. E o outro cliente, que você já cobrou barato, se ele quiser fazer outro projeto contigo, pra você subir seu preço de novo, meu filho, você vai ter que se virar nos 30, porque ele não vai aceitar. Você já setou aquele valor ali na cabeça dele. Então, assim, tem esse portfólio forte e estratégico pra que você realmente consiga demonstrar muito valor, tanto na parte do processo, na parte estratégica, na parte de organização do teu escritório, você vai mostrar com esse portfólio, mas quanto de projetos também, do que você é capaz de fazer em relação
relação a projeto, né? Em relação ao portfólio também, divulgar muito bem e ter esse portfólio forte. E aí, por último, o que eu tenho para falar sempre é que a gente tem dois tipos de captação, a captação ativa e a captação passiva. A captação ativa é aquela que a gente sai correndo atrás do cliente sempre. E a captação passiva é aquela que o cliente chega até você, né? Por indicação. E às vezes a gente acha que assim, eu vou correr atrás, depois eu vou ficar só na passiva e vai ser pra sempre assim. E pra gente ter uma carreira sólida, né, pelo que a gente conversou, é a gente viver nesse equilíbrio de captação passiva e captação ativa. Hoje, a gente vive muito mais de uma captação passiva, é muita indicação. Só que o que a gente tá percebendo? Que a gente, com o passar do tempo, foi refinando quem era o nosso cliente ideal, que tipo de projeto a gente quer fazer agora. Então agora eu vou sobreviver dessas captações, obviamente, dessas indicações, mas eu vou começar a correr atrás também desse cliente ideal. Então a captação ativa, depois de um tempo, ela vai servir fazer essa manutenção do seu cliente ideal e tá sempre fechando o tipo de projeto que você quer. Então nunca vai acabar esse processo de captação. Ela vai ser uma coisa meio constante aí na vida. Legal. Fechou? É isso? Fechou, acho que é isso, né, gente? Então tá, pessoal, Quase muito uma obrigada hora e quem ficou aí, quem perguntou, meia. quem assistiu e também obrigada, João, pelo convite. Mas, Foi super legal, adoro fazer isso. eu que Vamos agradeço fazer mais vocês. vezes. Sim, vamos sim. Gente, muito obrigado. Então é isso. Quem não me segue, vai lá seguir o perfil. Quem não segue a Ju, vai lá seguir também, que a gente posta também bastante conteúdo por lá. Fechou. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram, eu fico feliz. Tchau, gente. Então Até a tá. próxima.